Aleluia! Você acha que está quente? Em 1942, em Israel, a mais alta temperatura de todo o continente asiático, 53,2 graus. Então, a terra de Israel é uma terra de contraste. Aí você vai para o norte, estava gelado. Queridos, vamos lá? Pronto? Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus. Salmos 74, eu creio, se não for a gente corrige, agora mesmo. É porque existe uma diferença de um Salmos em francês com português. Salmo 174. 74. Abriu aí, querido? Tem um ventilador ali que é inimigo da palavra aqui. Ele faz voar as folhas. Amém. Então, nós vimos como existe como o povo de Israel peregrinou entre as nações. Nós vimos como Deus os abençoou, como Ele trouxe essa vinha do Egito, plantou em uma terra que mana leite e mel. Vocês se lembram do símbolo de Israel até hoje, quando Josué e o pessoal chegaram, você viu, tem trazendo nos ombros um cacho de uva, né? Precisou 2 pessoas com um pedaço de pau e aquele cacho de uva pendurado. Então, assim, para você ter ideia da abundância dessa terra, né? Então, eu brinco, não era um cacho de uva, era um caixão de uva, né? É tão enorme que era. Então, isso era uma amostra da abundância daquela terra. Depois nós vemos que por causa da desobediência do povo, do pecado, Deus falou, essa terra vai ficar abandonada. E diz que depois que eles foram expulsos da terra, vomitados da terra, diz a palavra, é que aquela terra ficou desolada. E diz que a terra descansaria de todos os sábados, que o povo de Israel não observou, porque não confiava no seu Deus. Então, a terra de Israel, na verdade, morreu. São palavras de agrônomos, de outros. Durante 2000 anos, essa terra tão fértil, depois de desolada, arrancada as árvores frutíferas, queimada a fogo, a terra de Israel se tornou uma terra improdutiva. Israel são somente 21 mil quilômetros quadrados, bem menor que Sergipe. Só tem 2% de água, é uma terra seca, os recursos hídricos são muito poucos, né? Algumas regiões, talvez 85% do território é árido ou semiárido, pior que o Nordeste brasileiro. E, no entanto, em alguns vales, algumas regiões, foi muito fértil. Você viu a imagem, nós falamos hoje de manhã, que foi como uma vinha que floresceu, os ramos cobriu toda aquela terra. Então, essa terra ficou desolada, abandonada. As cidades foram assoladas pelo fogo, abandonadas. As pedras queimadas, foi abandonado. Então, se tornou uma terra de escárnio. Israel, em vez de ser um testemunho, era um testemunho negativo entre as nações. As nações, em vez de ver a glória de Deus, eles viam o julgamento de Deus. Então, eles teriam até uma palavra de escárnio, dizendo, ou o teu Deus é fraco, ou o teu Deus não ama vocês. Porque se ele for forte, poderoso, como vocês dizem, como que acontece que essa terra está desolada? Que os nossos exércitos venceram os seus exércitos. Que nós somos senhores, vocês são escravos. Vocês não são cabeça, vocês são cauda. Entende? Então, o judeu, ele viveu um momento de muito conflito. Então, somente aqueles que se apegavam às palavras, à palavra de Deus, e tinham um entendimento da santidade de Deus, do juízo de Deus, mas também das promessas de esperança, de misericórdia, eles podiam continuar vivendo. Isso provocou no povo judeu um conflito em relação ao chamado e à esperança deles. É por isso que talvez 54% dos judeus hoje ainda são leigos ou ateus.
não considera as Escrituras, né? De cada 10 judeus, 5 são no mundo, espalhados no mundo, em Israel, seriam leigos ou ateus. 3 desses 10 são tradicionais, guardam uma certa tradição. Um seria ortodoxo e o outro seria ultra-ortodoxo, que são aqueles que você vê com todo o típico, né? Então, assim, muitas pessoas pensam que o povo judeu guarda uma conexão muito forte com as Escrituras, com a palavra, com as promessas. Queridos, não. Eu evangelizei, falei um pouquinho com os pediatras das minhas filhas, que são médicos na França, judeus, e eles achavam estranho o meu interesse pelas Escrituras. Não conhecia as Escrituras. Sabia que é de Abraão, mas isso para eles é uma história, quase que um mito fundador. Não tinha o coração ali, não tinha nenhuma esperança ligada a essa palavra. Isso é história, mito, passado, não tem nada a ver com a minha vida. Isso é o resultado de 2.500 anos de peregrinação. Então, os judeus esparramados pelo mundo, eles têm 2 correntes muito fortes. A língua hebraica só sobreviveu por causa das sinagogas e as escrituras santas. A língua hebraica morreu como língua do dia a dia. Era usado somente para os rituais da Torá, os rituais das sinagogas. Então, quando Israel foi reconstruído de novo, Ben Yehuda, que é o homem, ele teve que conceber de novo toda a língua hebraica. Não existia palavras para dicionário, para celular, para... Bom, na época não tinha celular ainda, mas coisa assim, entende? A língua não evoluiu. Ela só falava do ritual da Torá, só servia para o lado religioso. Todo aspecto da vida normal foi misturado com outras línguas. O hebraico com o alemão virou Yiddish, né? O hebraico com espanhol e português virou ladino. É uma língua. Lá em Minas, quando falava que o menino era bem inteligente, assim, esse menino é ladino. Vem do povo judeu, quando eles peregrinavam no Brasil, estava no Brasil, era muito inteligente. Então, ficou em Minas, ladino é sinônimo de inteligente. Mas ladino era a língua que eles falavam. E que ainda se fala até hoje por uma minoria em Israel. Então, assim, muitos de nós não temos entendimento dessa peregrinação. Gente, 2.500 anos, não é 2.500 dias, e nem 2.500 horas. São gerações e gerações. Durante esse tempo de peregrinação, quantos conhecem a história de Esther? Então, em alguns momentos, o povo judeu teve uma proteção do soberano, tiveram crescimentos, foram abençoados. Outros momentos eles eram denunciados, a inveja tomava o lugar, e eles então eram perseguidos, perdiam todas as posições, perdiam os bens, tinham que fugir. Então esse processo se repetiu muitas vezes na história. Até a história recente, sendo que o cúmulo de tudo isso foi a Alemanha nazista, a Europa, em 1900, começou em 33, já nos anos 30, e culminou na Segunda Guerra Mundial, de 38 a 45. Então, como eu falei hoje de manhã, essa peregrinação, que é chamado diáspora, em grego a palavra diáspora, ou dispersão. Você já viu aquela plantinha que você pega, você sopra assim, e sai todo? Então, a palavra em grego é aquilo, diáspora, dispersado pelo vento. Então, esse é o termo que os judeus usavam, a diáspora, ou a dispersão. Que eles foram, era a palavra, eles traduziram para o grego, mas a palavra, dispersarei vocês entre as nações. Então, Israel perdeu a sua posição naquele momento, na prática, na realidade, de nação testemunha. Lembra quando fala, vamos nós subir ao monte do Senhor, a terra do Deus de Jacó, de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Não era mais uma verdade. Não existia mais Sião, não existia mais Jerusalém, foi queimada a fogo, ruim. Teve um momento de reconstrução. Quantos lembram? Esdras, Neemias, aquele período, voltaram, mas voltaram a minoria. As 10 tribos de Israel ficaram perdidas entre as nações.
Voltaram uma minoria do povo judeu, lembra? Eles reconstruíram o templo com muita dificuldade, as muralhas, e aquilo foi um sinal do favor de Deus. Mas lembra que eles choraram quando inauguraram o segundo templo? Porque mesmo que tinha a promessa, a glória dessa última casa será maior que a primeira, mas o templo, comparado com o templo de Salomão, era muito pequeno. A nação de Israel nunca mais voltou a ser um reino. Foi dominado pelos babilônicos, pelos assírios, pelos medos, pelos persas, pelos, mais tarde, os mamelucos, pelo Império Turco. Foi dominado durante as cruzadas pelos francos, que são franceses, que se instalaram ali. Foi dominado pelos árabes a partir do ano 640, por aí, 630, eu tenho as datas, mas não importa. Então a terra de Jerusalém foi dominada finalmente pelos romanos. E durante 2.500 anos, praticamente, foi dominado por outras nações. Que pisaram, que nunca reconstruiu a terra de Israel. Nunca reconstruiu as cidades, ao contrário. Os romanos, no ano 70, e depois numa guerra em 130, eles destruíram completamente Jerusalém, mudaram o nome de Jerusalém, e proibiram os poucos judeus que ficaram de habitar naquela região, nem mesmo visitar Jerusalém. Eles se instalaram na Galileia, uma pequena minoria. Mas sempre houve uma pequena presença de população judaica na terra de Israel. Mas Israel virou um lugar de desolação, cumprindo as profecias. Vamos ler no Salmo 74, olha, é um resumo disso. Salmo 74. É uma oração, é uma lamentação por causa da profanação, que eles chamam. Porque nos rejeitas, ó Deus, para sempre. Olha, o sentimento deles é que era uma rejeição para sempre. É por isso que os teólogos da Igreja Católica desenvolveu essa teoria da rejeição, que Deus rejeitou Israel. Mas eles mesmos, o povo judeu, isso aqui é uma oração do povo judeu, no começo. Os salmos foram escritos no começo da destruição de Israel, das suas derrotas. E eles mesmos estão orando, dizendo, é Asaf que escreveu esse salmo. É um cântico de louvor, mas de lamento, né? Por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Porque aqui já tinha passado 10 anos, 20 anos, 30 anos. Entende? Eles não entendiam. Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra-te da tua congregação ou do teu rebanho, que adquiriste desde a antiguidade, que remistes para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado, onde era o templo, onde Davi fazia as procissões de louvor. O monte Sião, querido, na verdade é um monte mais baixo. Aqui tem o monte do templo e aqui mais embaixo era a casa de Davi, o palácio Monte Sião. E daqui você subia para o templo e tem os cânticos dos degraus, os salmos. Eles iam cantando em procissão, Davi, Asaf, os levitas. Mas é tudo pertinho, é muito pertinho. Como daqui até a Praça da Sé, ali, entendeu? Subindo essas escadas, é mais ou menos igual a topografia. Então eles estão falando assim, ó, lembra-te do Monte Sião no qual tens habitado, é a tua morada. Lembra que quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus veio, encheu o templo, e muitas vezes encheu esse templo de novo, ao ponto que os levitas, os sacerdotes, não podiam nem ministrar. Que nem nós na sauna ontem, né, Charrê? Lá no hotel tinha uma sauna, já ligou o negócio, mas eu acho que o Charrê botou no máximo dos máximos. E a gente estava assim, não via nada, né? A gente brincou, tá? É que nem quando a nuvem desceu. É bom. Mas, querido, eles estão falando desse tempo, onde a glória de Deus habitava ali. Olha, onde tinha ministérios, profetas, a presença de Deus. Ele fala, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Olha todo o mal que o inimigo tem feito no santuário. Porque os inimigos, eles entravam, por exemplo, um rei, um imperador persa,
ele entrou no templo judeu nessa época, que chama Antíoco. É do nome dele que vem a cidade de Antioquia, em Atos 13. Epifanes e outro. Ele pegou, fez um sacrifício com sangue de porcos e botou em cima do altar do holocausto, somente para profanar, humilhar os judeus. Os judeus tinham horror, o animal mais impuro era o porco. Agora, o sangue do porco, ele falava, bom, esse aqui que é o seu lugar de adoração. Imagina, é como se na nossa igreja, alguém viesse na igreja e botasse um trabalho de macumba aqui e fizesse você ajoelhar diante dele. Era uma maneira desses reis de humilhar Israel. E eles não entendiam porque Deus permitia, Deus que era tão poderoso, tão grande, que já tinha feito tantas coisas. Então essa oração mostra aí, você fala, Senhor, olha, essas perpétuas ruínas, todo o mal que o inimigo tem feito no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias. Bramar é o som do animal selvagem. Eles bebiam, eles faziam orgias. Eles imitavam os cânticos dos judeus. Isso repetiu na história dos judeus. Eles faziam mímica, palhaçada do ritual, entende? Eles faziam várias maneiras de profanar. Era uma maneira de intimidade, humilhar o inimigo vencido. Então aqui eles falam, olha, Senhor, vê o que o adversário, eles bramam no lugar das assembleias solenes. Exalteiam os seus próprios símbolos, ou seja, eles traziam os ídolos deles, as bandeiras, os pendões, com os símbolos dos seus deuses, que o judeu detestava aquela idolatria, porque era a imagem dos deuses, e punha ali, plantava bem naquele lugar para humilhar, para dizer, os nossos deuses são mais fortes, são mais poderosos, o seu Deus não é nada. Então essa humilhação, ela aparece aqui nesse salmo, falando, olha, exalteiam os seus próprios símbolos, ou as suas próprias bandeiras. Eles parecem-se com aqueles que brandem o machado no espesso de uma floresta. E agora todos esses lavores de entalhe, eles quebram também com machados e martelos. Isso aqui era a decoração do templo, tudo com entalhes de madeira, com decoração. Lembra que o templo tinha decorações de palmeiras, de querubins, de uma obra linda e tal. Eles destruíam tudo aquilo para humilhar com martelo, com machado, como se estivesse numa floresta derrubando tudo. Tudo foram maneiras de profanar, de humilhar o povo judeu. Mas eles faziam isso também com outras nações, claro, para humilhar o inimigo vencido. E fala, olha, versículo 7, deitaram fogo no teu santuário, profanando, arrasando até ao chão a morada do teu nome. E o povo, eles não entendiam. Lembra do profeta Jeremias? Quando os profetas de Deus estavam profetizando que Deus ia julgar, que Babilônia vinha, que ia levá-los cativos. Então falsos profetas se levantaram em Israel. Falaram, não, o Senhor está conosco, né? Templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse. Ou seja, a casa de Deus, nunca o inimigo vai pôr os pés aqui. Só que o nosso Deus é um Deus de verdade, de realidade. Quando a realidade não está mais lá, a glória de Deus se vai. E esses falsos profetas continuavam falando, numa maneira mística, não, Deus, isso aqui é consagrado ao Senhor, não vai ter problema não, mas não tinha mudança de coração, não tinha arrependimento. Então profetas como Jeremias falavam, não, vai cair. Vocês lembram que um falso profeta chega, Jeremias está com a canga no pescoço, falando do jugo, né, da profanação, da presença do inimigo, da dominação do inimigo. Aí esse falso profeta vem e quebra a canga do pescoço de Jeremias, fala que nada, cara, para de profetizar. Coisa negativa, coisa ruim, Deus está conosco, isso aqui é o lugar santo para sempre. Só que toda essa aliança estava baseada na fidelidade. E Jeremias, porque ele amava o povo de Deus, ele foi para casa e falou, Senhor, tomara que eu estou errado, né? Então tomara que o Senhor quebrou o jugo, que não vai ter esse juízo. Só que quando ele chegou em casa, o Espírito de Deus falou para ele, você vai fazer agora um jugo, uma canga, que nem a gente põe no gado selvagem, você vai botar uma de ferro agora e fala para ele quebrar esse jugo. E Jeremias foi, com o jugo de ferro, né? Falou, quebra agora, porque assim diz o Senhor,
Então, essa palavra de juízo que veio, isso aqui já é o cumprimento, já estava se cumprindo. E aqui não era o pior da época, não. Essa época aqui, só as elites de Israel, como Daniel, foram levados cativos. Ainda não era Jerusalém, estava começando a ser destruída, mas não tinha completado ainda. Mas olha, ele já fala, deitaram fogo no santuário, profanaram, arrasaram até o chão a morada do seu nome. Deixou só os alicerces. Ficou em ruínas. Versículo 8. Eles, os inimigos, no caso aqui é Babilônia, disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Israel foi ameaçado várias vezes de genocídio. Sabia? Não é Hitler que inventou isso. Lembra a primeira vez que Israel foi ameaçado de genocídio? Foi no Egito, um genocídio parcial, lembra? Faraó, vendo que eles se multiplicavam, que o Senhor era com eles, e com medo ordenou que as mulheres, as parteiras, se fosse homem, jogassem no rio Nilo. Infanticídio, era o primeiro genocídio parcial. O segundo, muito forte, é na época de Amã, a rainha Esther, Mardoqueu, lembra? O plano dele era destruir cada judeu. Deus, pela sua intervenção, impediu isso. Mas em vários momentos, o povo judeu foi ameaçado de extinção, talvez não todo o povo, mas a comunidade. Agora, a ameaça maior de genocídio foi com Hitler, na Europa, agora durante a Segunda Guerra Mundial. Porque foi um assassinato planejado, organizado, por nações de herança cristã, nações cultivadas, mas fruto desse antissemitismo de séculos. Você sabia? Deixa eu te falar um pouco do antissemitismo. Eu fiz um estudo de 20 séculos de antissemitismo, mas nós pensamos que o antissemitismo, tem um antissemitismo que é violento, encarnado por Mardoqueu. Não, desculpa, por Amã. Eu preguei sobre o espírito de Amã. Esse espírito, Amã, ele via Mardoqueu, ele não suportava Mardoqueu. E ele queria destruir todo o povo de Israel por causa de Mardoqueu, lembra? Então não era só eu vou vingar desse cara porque me afrontou, ele não ajoelhou diante de mim. Não, ele queria destruir todos os judeus. Você conhece a história, como Deus faz as coisas, ele terminou enforcado, ele e os filhos dele, né? E o povo judeu, o povo de se defender, por causa da oração, do jejum e da tomada de posição da rainha Esther. Mas essa ameaça, querido, esse espírito antissemita, que é algo que os sociólogos não explicam. Racismo, os sociólogos explicam. Os psicólogos explicam, não é? O estrangeiro, quando ele chega, fala, a culpa é desses estrangeiros. Argentino, então, né? Se o cara é argentino, se o cara é isso, aquilo. E isso explica, porque o homem tem medo daquilo que é diferente. Por causa do orgulho também. Acha que a nossa maneira de ser, de fazer é a melhor, entende? Então esse povo aí é pior do que a gente. Então isso é histórico. Outras formas de racismo. Mas o antissemitismo é um ódio gratuito para com o povo semita, o povo judeu, que não se explica. E é por isso que ele não morre, ele ressurge de tempos em tempos em sociedades avançadas, evoluídas, cultas, com um ódio profundo, e que vai até o ponto de matar. Isso aconteceu na Alemanha, na França. E o que você não sabe é que homens ilustres defenderam o antissemitismo. Não foi só a Alemanha, foi na França, foi na Holanda, no Brasil, elites brasileiras, nos Estados Unidos. A teoria de raça superior, eugenismo, já era difundida nos Estados Unidos. O maior herói americano chama, na época, Charles Lindbergh, um tenente-coronel do exército, o primeiro homem que atravessou o Atlântico, de Nova York até Paris, num avião, que chama
The Spirit of São Luís, o espírito de São Luís. É uma homenagem da Luciane. Ele era o maior herói americano, antissemita profundo. Quantos já ouviram falar de Henry Ford? Um dos maiores homens de negócio americano na década de 1918, 1920. Henry Ford, homem de negócio tremendo, inteligentíssimo. Ele inventou, né, o automóvel com as cadeias, as montadoras. Né, assim, um empreendedor extraordinário. Henry Ford era antissemita até os ossos. No escritório de Hitler só tinha a foto de um homem. No escritório de Hitler, se você entrar, só tinha foto. Além dele, a foto de um outro homem. Era a foto de Henry Ford. Henry Ford doava a cada ano mais ou menos 50 milhões de dólares para o partido nazista. Ele comprou um jornal americano com milhões de dólares, pagava toda uma turma de jornalistas só para escrever artigos antissemitas. Ele tinha seu serviço, um serviço de, como que eu vou chamar, de espionagem, tentando procurar todas as maneiras para difamar o povo judeu. E para divulgar no jornal depois. Ele escreveu um livro, inclusive, com esses jornalistas, que chama O Problema Judeu, onde ele defendia essas ideias de um povo que era um problema. Você sabe o que está escrito na igreja, na bandeira brasileira? Ordem e progresso. Sabe de onde vem? É um francês. Ele chama Augusto Comte, é um filósofo, ele é o pai do positivismo. O positivismo é a ideia política que com a ciência tudo vai evoluir, melhorar. Então o homem, sendo bom por natureza e tendo agora abundância, porque a ciência vai permitir abundância, entende? Na saúde, as riquezas, o bem-estar, nós vamos resolver todos os problemas da humanidade. Isso foi no século XVIII, XIX. Então, o positivismo era essa ideia, nós vamos de melhor em melhor, uma sociedade evoluída, onde todo mundo vai ter o melhor do melhor, e não vai ter guerra, não vai ter, porque o homem não é mau, ele só está oprimido pelas necessidades. Essa filosofia está presente hoje, no Brasil e em outros lugares, entende? O cara não é mau, a culpa é da sociedade, ele não é bandido, é a sociedade que não... Ele não é responsável das suas escolhas. Isso é uma filosofia francesa. E foi ele, a frase ordem e progresso vem dele. Da boca desse francês. Era uma ideia boa, com ordem, com progresso, com tecnologia, com ciência, entende? É o humanismo puro. Ou seja, deixa que a gente resolve. Nós temos capacidade e o homem vai... Mentira, o século XX é o pior século da humanidade. Do ano de 1900 ao ano 2000, 2 guerras mundiais. Nunca na história da humanidade tantas pessoas morreram na guerra. Nunca, contando todas as guerras, todas as barbáries. E o homem entrou em drogas, entrou a formação de gangues, as formações de narcotráfico, vendas de arma. Sabe qual é o maior comércio no mundo hoje? O primeiro, número 1, vendas de droga. Segundo, maior comércio do mundo, que se tirar esses 3 comércios que eu vou te falar, a economia, segundo os economistas, a economia mundial iria à falência. Tanto que a economia depende disso. Primeiro, narcotráfico. Segundo, vendas de armas. Terceiro, tráfico humano. Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas e prostituição, onde as pessoas são vendidas para prostituir. Então, se você então, a teoria do positivismo, meus irmãos, essa filosofia foi um fracasso. Porque ele partia do princípio que o homem é inerentemente bom. Mas o que eu quero te falar, além disso, é que esses homens que são os cabeças, que inspiraram as elites, Augusto Comte era profundamente antissemita.
Eu não tenho tempo para falar para vocês, eu não trouxe minha agenda onde eu tenho esse estudo, as frases dele. Mas não só ele, Descartes, outros homens, grandes personagens literários, profundamente antissemitas. Wagner é o maior compositor de música clássica alemã. Hitler só ouvia Wagner. Quando Hitler escreveu o seu livro, onde é uma súmula do ódio contra o povo judeu, que chama Mein Kampf, né, o meu combate, foi a neta de Wagner que forneceu para ele a máquina de datilografia, o material, as folhas, todinho. Então são elites que alimentaram o antissemitismo. Mas você vai achar esses homens na França, na Bélgica, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então as nações, o que eu quero dizer com isso é que as nações e líderes das nações têm as mãos manchadas de sangue. Existe um livro que fala Sangue em Suas Mãos. Eu não sei como ele é traduzido em português, né? Que mostra como que esse antissemitismo, essa indiferença, porque você fala, mas esses caras eram realmente antissemita, com espírito de ódio, com esse espírito de Amã, né, com esse espírito de Herodes, que foi um outro momento de genocídio, lembra? Quando Herodes manda matar todas as crianças, até 2 anos da época de Jesus, é um genocídio, parcial, mas era. Então você fala, isso aí são algumas minorias, é verdade, mas a maioria do povo foram indiferentes. E aí volta aquilo que eu falei nessa manhã. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E que esse verbo amaldiçoar é simplesmente não dar importância, banalizar, ser indiferente, ver com leviandade. Esse é um grande pecado da igreja, inclusive a igreja protestante. Queridos, na eliminação do povo judeu e outros assassinatos na Europa, existiu o que eles chamam brigadas especiais, ou esquadrão da morte. Tá? Em alemão, grupos especiais. Os líderes desses grupos especiais de assassinato, aqueles que você vê nos filmes, né, que matava e jogava naquelas trincheiras, crianças com a bala na nuca, com gás, com outras coisas. Os líderes desse grupo, Einsatzgruppen, grupos de operações especiais, os líderes desses grupos, todos tinham diploma universitário. Alguns tinham mestrado, outros tinham doutorados. Muitos eram professores universitários, outros eram médicos, dentistas, arquitetos, advogados. E um dos líderes de um grupo de exterminação era um pastor protestante. Claro, esses caras não iam lá ele mesmo matar, mas eles dirigiam todo o comando, eles eram a mais alta autoridade, os relatórios vinham para eles. É essa culpa, o sangue das mãos, é que o antissemitismo não é uma questão de gente ignorante. Claro que pessoas ignorantes eram manipuladas, mas isso foi escrito, fomentado, divulgado, propagado por elites culturais. Então, quando fala do sangue nas nossas mãos, inclui as nossas autoridades, mas inclui também o povo. Que seja a igreja católica, a igreja protestante na Europa, outros grupos, muitos não tomaram posição, alguns tomaram, alguns arriscaram as suas vidas. Nós temos na Europa e no Brasil, por exemplo, você sabia que tem uma história de uma brasileira na embaixada da Alemanha, nessa época, que salvou, eu não tenho o número agora, mas você acha na internet, ela salvou dezenas de judeus. Porque ela trabalhava na embaixada brasileira e ela arrumou papéis falsos para esses judeus emigrarem para o Brasil.
sabendo que ela não podia, ela arriscava talvez a vida dela. Em Bordeaux, na França, tem um cônsul português, cônsul do consulado do Portugal na França, na época da guerra. Ele é considerado justo entre as nações, homenageado, mas na época ele arriscava a vida dele, porque a França estava dominada pelos nazistas, até a região de Bordeaux. Esse homem forneceu tantos papéis falsos para os protestantes, os cristãos, levar até a fronteira com a Espanha, para eles poderem passar a fronteira, porque a Espanha não entrou na guerra, e poder fugir para outros lugares. Esse cônsul salvou centenas e centenas de famílias judaicas, dando papéis falsos. Ele arriscava a vida dele. Então, houve homens e mulheres corajosos que fizeram isso. Mas houve muitas pessoas que, na cidade onde eu moro, que para recuperar a casa do judeu, para recuperar a loja dele, o comércio dele, por inveja, muitos anos, na Polônia, várias nações aconteceu, denunciava a família judeu que estava tentando se esconder. Falava, olha, ligava para a polícia nazista, que em Lyon ocuparam todos os colégios, grandes prédios, todinho. Ligava, falava, vocês estão procurando judeus? Tem um aqui, ó. Ele tem esse nome assim, assim, mas é falso, ele é judeu. Meia hora depois, uma brigada nazista vinha naquele lugar. Então, querido, nós não vamos falar de tudo isso, mas nós precisamos entender que o povo judeu tem mais de 2000 anos de sobrevivência, tentando sobreviver. Sendo roubado, espoliado, traído, acusado, condenado, acusado de coisas totalmente falsas, por inveja, por calúnia, difamação. Então, muitas nações, e talvez até a tua família. Eu ministrei no Brasil sobre o sangue, e também na França, em Auschwitz. Muitas vezes nós somos muito rápidos em nos lavarmos as mãos. Talvez na história da tua família, tenha uma conexão com sangue inocente derramado. Do povo judeu ou de uma pessoa inocente. Não deixa, Deus é um Deus que traz as coisas à luz. Pede a Deus para revelar. Estude a tua história. Saiba de onde você veio. Porque nós precisamos, nós somos agentes da redenção divina. Nós temos que tomar posição. Você lembra que Esther estava no palácio, né, abençoada, eleita, a rainha do maior império daquela época, e a coisa estava acontecendo entre Amã e o povo judeu estava sendo ameaçado, e Esther estava no palácio sem se dar conta. E quando Mardoqueu vem e fala, olha, talvez Deus te colocou aí exatamente para esse momento, e se você não fizer alguma coisa, Deus levantará alguém, mas não pense que você vai salvar a sua vida. Muitas vezes a igreja não entende, não toma posição, nem se dá conta. Querido, no fim dos tempos, a Bíblia profetiza que as nações se levantarão contra Israel. E não vai ser bem visto tomar posição ao lado do povo judeu. E somente a igreja verdadeira, com a revelação dos projetos de Deus para essa nação, vão ter coragem de pagar um preço para se identificando com Israel. A maioria vão lavar as mãos e dizer, não, eu não sei, problema deles, né? Eu não... Como aconteceu na Europa. Só uma minoria tomaram posição. Inclusive, alguns não eram crentes. Mas eles achavam que não era normal deixar assim. Então, essa história de ódio, essa história de desprezo, ela está escrita na Bíblia inteira. Mas no meio desse desprezo tem um milagre também. Assim como você viu o milagre com a rainha Esther,
com a presença de Mardoqueu. Assim como a gente vê o milagre no Egito, porque diz que as mulheres de Israel eram fortes. Quando as parteiras egípcias chegavam e tal, o menino já tinha nascido, eu já tinha posto noutra família e tal. Ele fala, quando nós chegamos é tarde demais. Assim como Deus protegeu várias vezes Israel, em alguns momentos, em outros não. E isso é um conflito até por povo judeu. Deixa eu ler para você algo aqui que um rabino falou. O rabino Léo Abrami, ele é rabino em Phoenix, no Arizona. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse que o povo judeu, tá aqui. Ele disse assim, tanto os judeus quanto os gentios precisam aceitar a ideia do chamado de Israel. E que ambos se equivocaram acerca da vocação do povo judeu. Porque os caminhos da providência são diferentes do que prediz os sábios, os filósofos e mesmo os teólogos. Então, assim, tanto a igreja quanto o próprio povo judeu se equivocaram sobre o chamado de Israel. Por isso que no meio de tanto sofrimento, a aspiração do povo judeu era simplesmente, deixa-nos em paz. Deixa eu viver com a minha família, deixa eu trabalhar, deixa eu ser parte da França, do Brasil, deixa eu ser parte da Holanda, da Polônia. Me trata como uma pessoa só. Nem com favor, nem com desprezo. E Deus tinha promessa para o estrangeiro que chegasse em Israel, mas também de proteger o seu povo no meio dos estrangeiros. Mas nem os gentios e nem os judeus não entenderam que eles têm um chamado único. Muitos judeus aspiravam, por causa da perseguição, simplesmente igualdade. Dá-nos igualdade, entende? Como os escravos no Brasil ou em outros lugares. Não, dá-nos liberdade, dá-nos o direito de todo mundo. Deixa a gente viver em paz. Então, no meio de tanto sofrimento, opressão, angústia, o maior sonho deles já não era mais voltar para Israel, já não era ser um testemunho da glória de Deus, já não era de ser restaurada na sua sorte. Para muitos deles, o maior sonho dos líderes judeus, inclusive, principalmente líderes políticos, líderes comunitários, eram mais de defender os nossos direitos, de ir falar com a autoridade. É como a rainha Esther, não, eu vou falar com o rei, orem para que a gente tenha um favor, orem para que as autoridades nos aceitem. Entende? Como a igreja nos países perseguidos. Mas tem um problema. O problema é que a metade do povo judeu se dividiram. Ou, não a metade exatamente, uma metade dizia que a nossa única salvação é guardar a nossa diferença, a nossa identidade. Então nós vamos continuar o nosso culto, as nossas sinagogas. Entende? Lembra de Daniel e dos amigos de Daniel? Põe a gente no meio de leão, põe a gente na fornalha, mas nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos abrir a janela, 3 vezes por dia nós vamos orar, nós vamos declarar que nós adoramos Yahvé, o Deus de Israel, que nós não vamos dobrar os joelhos, que nós vamos continuar com os nossos costumes, guardando o sábado. Eles falam, a nossa única salvação é guardar a nossa identidade. Uma outra metade dizia, a nossa única salvação é a integração. Nós temos que misturar com a massa, nós temos que perder toda essa identidade, porque nós irritamos os gentios. Com todos os nossos ritos, com nossa religião. Então essa corrente, e o diabo usou tudo isso. Por quê? Uma maneira de destruir Israel é disseminá-los no meio das nações, perderem a sua identidade. Entendeu? Ser como todo mundo. Ao ponto, queridos, que muitos judeus já não sabiam mais que eram judeus. Porque as avós, os bisavós falaram, nunca fala que você é judeu. Mudavam o nome. Ou se você falar que o teu nome é esse, ele sabe que você é judeu, então você vai chamar Oliveira agora. Você vai chamar um nome bem francês, Charrier.
Entendeu? Eles vão pôr o nome assim. Então, depois de gerações, o neto, o bisneto, eu falava, eu sou francês, sempre fui. Eu sou brasileiro, sempre fui. Que judeu. E talvez um judeu estava odiando o povo judeu. Você vê como o diabo é sutil? Queridos, no Isaías 14, que ele começou a pregar hoje, se você ler, é a passagem que fala sobre Satanás. É Isaías 14. É onde nós temos uma revelação quem era Satanás. Então mostra ali, mas é o plano do inimigo para destruir Israel. É onde a gente vê a natureza de Satanás. Um dos maiores projetos de Satanás seria destruir o povo judeu. Por quê? Sem o povo judeu, Jesus não volta para a terra. Porque está escrito que os céus o reterão. Até que um dia Israel vai dizer, Baruch Haba, bendito que vem em nome do Senhor. E se não tem judeus para recebê-los em Jerusalém, os céus retêm Jesus. O diabo não é bobo. Ele sabe. Pedro declarou isso. E convém que os céus retenham Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. Então o céu vai reter Jesus. Não depende só da evangelização mundial. Depende também da restauração de Israel na sua terra. E não só disso. Porque não falou quando eles voltarão para Israel. Mas quando eles dirão Baruch Haba. Bendito que vem em nome do Senhor. Para isso tem que ter mudança de vida, de coração. Você entende? Então o diabo queria abortar esse plano de Deus. É por isso que o antissemitismo não é simplesmente racismo. É um espírito maligno que entende que tem uma realidade espiritual que eu posso abortá-la. E o diabo sempre trabalhou em dois planos. Um, é o que chama a dissolução do povo judeu. É uma desidentificação. Você vai se tornar tão francês que você não é judeu mais. Você vai se tornar tão brasileiro, mineiro, goiano, que você não é judeu mais. Você vai perder a sua identidade. Então não existe mais um povo judeu, porque eles se miscigenaram, eles se perderam a sua identidade. Eles não poderão nunca dizer Baruch Haba. Esse era o plano do diabo. O outro plano, quando isso não funcionava, porque um remanescente como Daniel, seus amigos falam, pode botar no fogo, pode fazer o que for, nós não ajoelharemos, nós somos assim, nós adoramos esse Deus, e tomava essa posição, que alguns, inclusive dos judeus, falavam, rapaz, é muito extremo. Lê a história de Esther, parece que Mardoqueu, ele comeu maniçoba, né? Que camaradinha bravo. Está lá todo mundo ajoelhando, Amã representava o rei, o imperador. Nessa época, você não dobra o joelho. É crime de lesa majestade, né? Até hoje existe no direito, sabia? Você afrontar uma autoridade, o presidente do Brasil, um governador, você é condenado. Você pode ser condenado e ir para a prisão. Então, nessa época, você pagava com a vida. Mas Mardoqueu, todo mundo ajoelhando, aquela, como é que chama isso em francês? Um corredor da honra, assim, e todo mundo ajoelhando, aí e Amã, todo, o orgulho do homem, que a Bíblia denuncia também, das nações, dos grandes desse mundo, e passando todo assim, e de repente todo mundo, era assim, eles prostravam por terra, e era normal, e de repente ele olha assim, Mardoqueu está lá. Porque ele não podia, era considerado idolatria se dobrar diante de um homem. Mas mesmo, você pensa, todos os outros judeus estavam ajoelhados já. E Mardoqueu, não, ele é homem também. E Amã ficou cheio de ódio. Então, querido, houve sempre um remanescente que falou, nós temos que guardar a nossa identidade. Só que eles provocavam a ira de reis, de poderosos. O simples fato deles não aderir à religião católica, muçulmana, budista, era considerado como um ato de orgulho.
de prepotência, de suficiência, de orgulho. Você é estrangeiro aqui, nós acolhemos vocês, né? E você... Eles provocavam isso aí. Então, esses 2.500 anos de diáspora, de peregrinação das nações, produziu duas coisas. Vou resumir bem simples. 3 coisas. O fortalecimento da fé daqueles que guardaram esperança de retorno a Israel. Que um dia Deus cumpriria suas promessas. Porque era a única coisa que eles podiam se apoiar. Clamar a Deus que um dia Ele restaura a nossa sorte. Produziu um outro efeito que era o da qual é a palavra para isso? A assimilação. Vamos viver como os franceses, você brasileiro, esquece isso. E tem judeus que ainda hoje seguiam por essa filosofia. Os nossos problemas, o antissemitismo é porque a gente provoca os gentios. A gente fica insistindo na nossa, né, no nosso chamado, na nossa identidade, pegando o boi que esse país te acolheu, que ele te aceitou, que ele te deu cidadania. Integração é uma coisa, todo estrangeiro deve se integrar e abençoar o país que o acolhe. Esse é um princípio bíblico. Mas não deve perder a sua identidade. Porque Deus nos criou com identidade. Amém? Então, a superassimilação era uma estratégia do diabo para anular a identidade do povo judeu. Para que não exista sobre a terra mais. Sangue judeu pode existir, mas não um povo judeu. Você vê a diferença? Você ter sangue judeu, tá bom, pode ter. Mas não existe mais um povo, não existe mais um projeto, não existe mais ninguém para responder ao som do shofar, o som profético, a ação divina para reconstruir Israel. Imagina como que a nação de Israel ia renascer se não tivesse mais um povo judeu para voltar para a terra. Para todos os judeus são chamados a voltar para Israel. Não tem. Acabou, não existe mais judeu. Porque muitos povos desapareceram na história, sabia? Não existe mais filisteus. Tá? Não, tem dezenas e dezenas de povos que sumiram, desapareceram. Não existe mais moabitas. Só na Bíblia você vai ver os cananeus desapareceram. Grandes civilizações desapareceram. O povo judeu podia ter desaparecido da face da terra já há muitos séculos. É um milagre de Deus a preservação desse povo. Não existe equivalente na história de um povo que perdeu a sua terra, a sua identidade, foi espalhado em todas as nações e que não tenha sido absorvido pelas outras nações. Somente o povo judeu, apesar de toda a dispersão, de toda a perseguição, de todo o ódio, o simples fato de sobreviver um remanescente é um milagre já. Segundo, que eles guardaram a sua língua é outro milagre. Que eles se tornem uma nação num só dia, claro que não foi o efeito de um dia, Deus trabalhou muito, é um outro milagre. Que essa nação, 3 anos depois, como o Rick disse, depois de estar sendo eliminada, estar sendo destruída, perderam a maioria dos seus bens, os judeus mais ricos do mundo, porque viviam na Europa, os líderes e rabinos que tinham mais autoridade, viviam na Europa, foram assassinados. Então Israel perdeu a nata do seu povo, não só perdeu 2/3, como ele falou da Europa, perdeu a nata da sua liderança, das suas elites. E que 3 anos depois esse povo está se instalando na terra, Eretz Israel, né? De novo na terra prometida, declarando um estado, enfrentando 5 exércitos, que prometeu empurrá-los até o mar, e fazê-los morrerem afogados. É um milagre.
é um milagre. Que esse povo exista hoje é um testemunho da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Por isso que é importante que a igreja, que eu e você, a gente conheça essa história. Porque essa história, queridos, é o maior testemunho da atualidade de um Deus que age. Sabia? Quando você ouve o testemunho de alguém contando como Deus agiu numa doença, num casamento, a gente não é edificado. E é a história de uma pessoa. Mas existe algo muito maior que a história de uma pessoa, que é a história de um povo. E esse povo, então, nós somos edificados na nossa fé, porque nós entendemos como Deus os preservou, por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, um Deus que cumpre as suas promessas mesmo 2000 anos mais tarde. Então isso fortalece a sua fé, porque você entende, se eu estou esperando tem 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, você é fortalecido na sua fé, porque você diz, se um Deus não esqueceu das suas promessas, mesmo que passaram reis, que passaram séculos, e Ele cumpriu a sua palavra, e Ele vela sobre a sua palavra, Ele é o guarda de Israel, Ele está guardando, observando, acompanhando, protegendo, então Ele também pode proteger a minha vida. Você entende? Por isso que o diabo tem essa ansiedade de destruir Israel. E ele vai juntar de novo, nos fins dos tempos, as nações. A maioria das nações, a Bíblia diz claramente, cercarão Jerusalém. 1/3 do povo judeu vai morrer nessa guerra. Mas o Senhor vai manifestar o seu poder e os exércitos das nações serão destruídos. Isso não é interpretação espiritual, vai acontecer na realidade. Está escrito em várias profecias. Deus é um Deus que guarda a aliança, que cumpre as suas promessas. E a igreja tem uma fé muito diluída, uma fé muito grega, muito intelectual, muito baseada nos sentimentos, não é? Até eu que sou pastor. Quantas vezes você sabe a escritura, você conhece, mas você vê a circunstância, você vê a última carta que você recebeu, você lê um artigo na televisão que tem a ver com aquela promessa, você está esperando, e de repente, mesmo que você sabe da promessa de Deus, não é? No seu coração vem aquele medo, vem aquela dúvida, aquela insegurança, uma angústia, né? Ah, Deus, mas assim, eu sei que o Senhor vê tudo, sabe tudo, mas o Senhor sabe como que é, né? Mas eu li no outro dia que estão fechando as portas, que não tem jeito. Então a nossa fé é muito circunstancial. A fé do povo judeu, ela foi provada, testada. Não se cumpriu naquela geração. A outra continuou orando, clamando a Deus, esperando. Então, queridos, nós temos muito que aprender com isso. É por isso que o Espírito Santo está nos levando a acompanhar um pouco mais a história desse povo. Para entender a fidelidade de Deus, não é para ficar aplaudindo eles, ou admirando, ou, né, não, mas é um povo assim, não. Esse povo não é extraordinário. O Deus desse povo é extraordinário. Eles são homens como nós, pecadores, às vezes foram até piores, os profetas falaram, fizeram pior que os cananeus. Sim, eles mesmos dizem isso. Muitas vezes os rabinos são muito severos no julgamento, porque eles sabem, eles são honestos. Mas o Deus de Israel, um Deus fiel, que não esquece de Abraão, de Isaque, Jacó, de Davi, não esquece dos profetas, não esquece daqueles que foram para as câmaras de gás em Auschwitz, antes de morrer, crianças, mães, casais abraçados, cantando lá, Hativá, que se tornou o hino nacional de Israel, que é um cântico de esperança, que declara a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Querido, a fé desse povo. Você lembra aquele versículo que fala, te farei passar pelo fogo e pelas muitas águas, não te submergirão, e o Senhor te fez passar pelo fogo para te trazer a um lugar espaçoso. Nós aplicamos ele na nossa vida e pode fazer, isso é a palavra de Deus e tal. Mas isso aí está falando de Israel.
Ele é aplicado à nação de Israel. Fala, vocês vão passar pelo fogo, pela água, por angústia, mas elas não te submergirão. Vocês não vão morrer afogados ou queimados. Era uma promessa que eu os trarei para um lugar espaçoso um dia. Que eu vou dar livramento. Em francês fala, je vous mettrai au large. É quando o navio ele sai do porto, ele alcança alto mar. E ele pode pegar a velocidade de cruzeiro. Entende? Essa mesma imagem. Deus está colocando Israel em alto mar. Fala, navega, vai, pega o vento. É por isso que as coisas estão acontecendo tão rápido. Nós precisamos acompanhar isso, amém? Hoje à noite, mais tarde, ou amanhã, nós vamos estar compartilhando, talvez hoje à noite, sobre o milagre que é o renascimento de Israel. Mas eu queria te mostrar que eles vêm de longe. Porque para você entender um milagre, você viu nos testemunhos de um milagre, seja de cura ou de transformação, que você tem sempre que contar de onde você veio, para você entender de onde a pessoa veio, para você ter ideia do milagre. Se você olhar só onde ela está, você não tem noção. Mas se você entender, essa pessoa está aqui hoje, mas isso não é nada, meu tio é mais novo que ele, muito mais bem sucedido que ele. Tá, mas eu vou te contar de onde ele saiu. Aí você entende o poder de Deus, não é? Ele saiu das drogas, ele era órfão, ele foi abandonado, aí você vê o milagre. Então nós precisamos ver de onde Israel veio. Senão nós não entendemos quão grande é o milagre do renascimento de Israel. Eles vêm de muito longe. Eles mesmos usaram termos, nós estamos saindo das nossas sepulturas. E é o que a Bíblia usa. Abrirei as vossas sepulturas. Porque se considerava morto. Abrirei as vossas sepulturas. Eles não estão vindo só de longe, eles estão vindo da morte. Um povo condenado à morte, à destruição. Se não fora o Senhor que nos protegeu. Israel o diga. Lembra desse versículo? Que Israel diga, se não for o Senhor. Os nossos inimigos teriam esmagado as nossas cabeças. Teriam marchado, caminhado sobre nós. Teria nos destruído por completo. Se não for o Senhor que nos ouviu. A sobrevivência deles é um milagre de Deus. Mas o renascimento deles é um milagre maior ainda. E a conversão de coração ao Senhor Jesus é o maior milagre que está para acontecer sobre a face da terra. Romanos 11 diz, será como vida dentre os mortos. E nós vamos participar desse último avivamento. Amém? Porque nós vamos ser abençoados. É tanta vida que vai sobrar para nós. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Aleluia.